Opa, aqui é o Marcos Eduardo, tudo bem com você? Bom, olha só, a Rede Globo acaba de encontrar um concorrente totalmente inesperado. É um negócio assim que realmente ninguém pensava nisso. Vamos falar a respeito desse assunto e desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo que você está vendo aqui é algo relevante. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e utilizando o meu link para cadastrar-se, você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, tendo dito isso, pessoal, olha só que interessante. A gente sabe que a Rede Globo normalmente ela deteve aí grande parte da audiência da televisão do Brasil. Só que com a vinda da internet, muitas informações começaram a chegar nas pessoas como não chegavam antes, né? Então, muitas vezes você via a narrativa da televisão e você via na internet que a coisa não era exatamente dessa forma. Então a gente começou a perceber que existia uma espécie de filtro, ou existia uma espécie de lente pela qual as informações passavam para então chegar até a população. Então, agora que todo mundo tem um celular e pode filmar, pode tirar foto, pode gravar e pode testemunhar o ocorrido, é muito mais difícil para a televisão continuar mentindo como eles sempre mentiram. Então, eles começaram a ficar com raiva disso. Tanto é que, até um determinado momento, talvez, só talvez, a gente teve aí um jornalismo que até tinha um pouco de imparcialidade. Então, era uma opinião misturada com imparcialidade. Hoje não. Hoje a gente tem praticamente só opinião. A gente costuma ver adjetivos pejorativos de fato já no título das matérias e às vezes até na chamada. E eu digo no título porque a Globo ela opera não só na televisão, mas também em mídia... também em site, também em mídia impressa, também em rádio, enfim. Então a chamada ou título, normalmente eles já adicionam adjetivos pejorativos, sendo que muitas vezes quando eles vão tratar de candidatos presidenciáveis, por exemplo, muitas pessoas não consideram tal candidato como similar àquele adjetivo que foi ali enunciado. Então a gente começa a perceber que existem lados. E até então, a forma de você apresentar opinião, normalmente apresentada aí no mundo, né, quando você realmente tem jornais que se consideram como sérios, era o seguinte: você primeiro apresentava a chamada, e daí você expunha o fato como ele realmente aconteceu, para logo depois você expor a opinião a respeito do assunto. Só que não. Hoje, o que você vê é puramente fração, né? Uma parte ínfima do fato e uma grande parte de opinião. Fração ínfima do fato e grande parte de uma opinião. Eu, particularmente, nunca me comprometi aqui nos meus canais do YouTube a ser uma pessoa que traz notícia. O meu intuito aqui é trazer a minha opinião sobre notícias que já foram uma vez proferidas. Até porque se a notícia já foi proferida pelo determinado site ou pelo determinado órgão noticioso, por que estaria eu disposto a apenas apresentar a mesma notícia aqui? Então, meu intuito é reinventar o conteúdo e trazer algo que tenha uma informação a mais, senão eu apenas apresentaria aqui o título e falaria: acesse essa notícia na descrição e leia, ou então apenas leria a notícia aqui e ponto final. Bem, tendo dito isso, a Rede Globo, assim como outras emissoras, sempre se gabaram do fato de serem queridas aí pelo público. Só que isso mostrou-se como uma inverdade. Por quê? Porque até então o pessoal assistia futebol na Globo, mas existia o contrato de concessão. Então você não tinha mesmo assim outras opções para você assistir futebol. E agora na Copa do Mundo, o futebol ele tá rolando não só na Globo,
mas também no canal do Cazé TV, né, que é o canal do Casimiro, que ele tá fazendo as transmissões no YouTube. Então muitas vezes o cara, ele até tem a TV em casa, ele até tem acesso para ver pela Globo, só que ele tá de saco cheio da emissora e ele faz questão de acessar através do YouTube só para não ver aquela cara do funcionário da Globo, porque realmente ele não quer aquilo lá. Então assim, tudo bem que o Cazé, né, o Casimiro, ele tá fazendo uma produção até que avantajada comparada com o que você vê no YouTube normalmente, mas via de regra, isso é algo que vale a pena a gente colocar em pauta, vale a pena a gente colocar em discussão, vale a pena a gente citar, porque muitas vezes as pessoas preferem utilizar o tempo delas para ver uma notícia comentada por alguém que muitas vezes não tem tudo bem que eu sou formado em comunicação, né? Então talvez eu seja uma exceção à regra, mas muitas vezes as pessoas preferem ver a notícia através de alguém com a qual elas têm algum tipo de conexão, mesmo que nunca tenham visto a pessoa presencialmente, né, mas preferem usar o tempo dela para assistir um canal pequeno que nem esse, vendo lá a visualização, dando uma visualização, assistindo, enfim, do que ligando a televisão e vendo o que a TV tem a dizer. E isso é algo que realmente preocupa as emissoras, tanto preocupa que alguns anos atrás começou uma guerra contra os chamados influenciadores. Claro que essa guerra não chegou a me atingir ou a atingir diretamente influenciadores, chamemos assim, de pequeno porte. Mas você pega, por exemplo, o PewDiePie. O PewDiePie, ele foi chamado de nazista. Isso porque eles pegaram uma piada que ele tinha feito há alguns anos atrás que envolvia o nome de judeu. E daí, eles pegaram essa piada e começaram a juntar a gameplay que ele fazia na época de guerra e e começaram a pegar trechos e trechos e fazer uma conexão que não existia pra dizer de fato que ele realmente era um cara adorador do bigodinho lá da Alemanha. Então assim, só pra você ver qual é o tamanho do desespero. Então muitas vezes um cara, não é o meu caso, mas um cara sozinho, sem uma equipe por trás, sem equipamentos profissionais, ele consegue ter milhões de visualizações, milhões de acessos e consegue superar equipes de profissionais que têm câmeras, não só câmeras profissionais, mas câmeras de alta tecnologia com um profissional treinado para trabalhar naquela câmera, direção, profissionais formados em várias áreas específicas. Então um cara sozinho, às vezes no quarto da casa da mãe dele, ele vai lá e faz milhões, às vezes bilhões de visualizações. E coisa que um programa, uma emissora às vezes não consegue. Então, existe um ódio por parte deles. Tanto é que, de fato, a gente volta ao ponto, né? As pessoas começam a perceber isso. Que embora a galera que produz conteúdo de forma independente acaba errando muito. E eu vou ser sincero com você, já errei pra caramba e continuo errando. Mas ainda assim eu tô aqui errando no intuito de acertar, no intuito de trazer a verdade. Só que o problema é quando a gente vê profissionais que têm um grau de conhecimento grande, estudaram para trazer a informação de forma correta e começam a colocar ideais e, como posso dizer também, lealdade a seus patrões ou a sua emissora, enfim, à frente de seus próprios valores. Então, ó, eu sei que aconteceu aqui a notícia, mas eu vou noticiá-la dessa forma aqui, porque eu quero que tenha esse impacto aqui. Então, por consequência, eu vou abdicar parcialmente de meus valores, mas vai ser uma vez ou outra só, para que a gente possa ter um resultado para um bem maior. Os fins justificam os meios, entende? Enquanto isso, o cara que tá lá
no quartinho, na casa da mãe, muitas vezes, né? Ou na casa dele. Nesse caso aqui eu não moro com a minha mãe, eu tenho a minha família, eu moro com a minha esposa, com a minha filha, mas enfim. Mas ele tá lá e se esforçando para produzir um conteúdo, muitas vezes não ganhando nada, né? Esse canal aqui, ele rende uns R$90 por mês, né? Então a gente considera que eu não tô ganhando nada aqui. Mas eu ainda tô aqui produzindo material também. Então parabéns aí ao Casimiro por aquilo que foi conquistado por ele e pela equipe que tá trabalhando com ele. Só que, claro que a gente vai chegar em um momento em que esse ciclo pode começar a inverter e talvez já esteja começando a inverter. Então aquilo que começou de forma amadora e despretensiosa e sem a apregoação de ideais não declarados diretamente, também pode começar a servir aos mesmos ideais ocultos aos quais as televisões servem. Então, no fim das contas, aqueles mesmos que dominam as redes televisivas podem vir a dominar os influenciadores e, por consequência, as redes sociais, fazendo que aqueles que representam seus interesses, através de funções algorítmicas, tenham um alcance maior. E isso, de fato, já acontece nos dias atuais. Nós já temos movimentos grotescos aí de pessoas que muitas vezes não apresentam um conteúdo com uma qualidade boa, com um áudio adequado, uma imagem legal e tudo, não fala bem, não tem uma edição adequada, enfim. Não, eu entendo o fato de eu não ter uma quantidade boa de visualização, porque de fato o material que eu estou apresentando aqui é da forma mais simplória possível. Eu entendo perfeitamente os resultados que eu obtenho, mas a questão é, você tem pessoas que apresentam o conteúdo da mesma forma com a qual eu estou apresentando, mas essas pessoas atendem a determinados critérios e ideais e falam de assuntos apresentando um ponto de vista que é mais adequado a determinados valores defendidos por aqueles protetores da nova ordem, e por consequência, os algoritmos acabam fazendo o seu alcance ser maior. E é claro que sim, com certeza entra a questão de talento, né? Eu não vou falar que, por exemplo, o Felipe Neto não tem talento. É claro que ele tem, ele sabe fazer muito bem o trabalho dele, ele é um profissional sensacional. O único problema, e talvez o maior de todos, é a direção que ele seguiu, por exemplo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. E antes de ir embora, deixa um like. Até mais.